de novo! Eu, Kleber Caverna, você e Aula Móvel. Ô, amigão! E aí, você gostou da nossa primeira aula de Oriente Médio? Lembre-se, ela é uma aula mais lúdica, é uma aula mais diferente. Ela trouxe assuntos bem interessantes. Nós falamos de coisas que normalmente não são ditos no dia a dia dentro da escola, não. Comentei coisas que estão ligadas à Bíblia, à astronomia, à geologia. Você viu até coisas mais assim, diferenciadas, né? Mas enfim, de qualquer maneira, falando um pouco da biografia de Jesus, né, de Abraão, comentamos a história de Maomé, muita coisa que você não sabia, aquele termo que você sempre ouviu, que o pessoal ensinou errado, você aprendeu como é que é o correto, um pouquinho de tudo. Pois é, foi muito bacana. Você passeou na minha aula durante o quê? Foram o quê? De 2000 mais ou menos antes de Cristo até 1945. Então nossa aula continua agora, a partir de 1945. Vem comigo! Vamos pegar então aqui Geopolítica do Oriente Médio, aula 2. Olha aqui que eu coloquei para você, da ONU, Organização das Nações Unidas, até Camp David. Para quem não está sabendo, a ONU foi criada em 1945 e o Acordo de Camp David ele foi formado, né, ele foi feito, né, no ano de 1979. Eu vou um pouquinho mais do que isso, porque eu vou contar da história do que aconteceu com o cara, um dos caras que assinou Camp David, que é exatamente 81. Mas no máximo que eu vou até 81 aí. Então, ó, esse é o período da história que nós vamos ver dentro do Oriente Médio agora. Vem comigo! Muito bem. Então, olha aqui, ó. Na aula anterior eu comentei com vocês que o Oriente Médio, basicamente falando, pega essa região aqui. Isso aqui é um mapa que coloca, ó, Oriente Médio. Mas normalmente, Oriente Médio mesmo, você elimina desse mapa aqui, ó, você acrescentaria aqui como Oriente Médio mesmo, né? Essa região mais ou menos que eu estou aqui, ó, dando destaque, aqui está o Golfo Pérsico, passando aqui pelo Irã, pegando aqui a Turquia. Tá. Essa é uma possibilidade para o Oriente Médio. Alguns autores vão um pouquinho mais a distante, ó. Pega inclusive aqui o Egito, acrescenta aqui o Egito, principalmente por conta desse pedacinho aqui, ó, que é a Península do Sinai. Alguns autores acrescentam também o que? O Afeganistão. Então você poderia também acrescentar o Afeganistão. E já vi também assim a forçação um pouquinho mais de barra botando o Paquistão. Então você teria aí essa diferença. Mas normalmente o Oriente Médio, como vamos apagar aqui, né? O Oriente Médio, basicamente dito, é esses que eu estou colocando aqui para vocês. Ó. Esses que estão aqui, pegando a Turquia, Síria, Irã, Iraque, Omã, Emirados Árabes, enfim, Arábia Saudita tal, e Israel. Tá? Aqui também pode acontecer de você acrescentar a Península do Sinai, porque realmente ela está. Aqui está o Mar Vermelho, ó, você tem o Mar Vermelho aqui. Então, esse aqui está o canal de Suez, que é um canal artificial, e aqui realmente está entre a África, que aqui é a África, né? Você está olhando aqui o mapinha, ó, esse mapão grandão que está aqui, ó, ele aqui pequenininho, e o que seria Oriente Médio. Muito bem, vamos para a próxima. Ó, esse foi o mapa que eu deixei na minha última aula, exatamente o que? O ano de 1947, a partilha entre o Estado Árabe e o Estado Judaico, e mais aqui a região, a cidade internacional, que seria Jerusalém. Isso aqui foi feito pela ONU, mas como eu disse, pelo mapa não ia dar certo, porque você já percebe, olha só, vamos pegar aqui o Estado Árabe, que é o vermelhinho. Você percebe que ele está fragmentado, ó, olha esse pedacinho aqui, olha esse pedacinho aqui, separado. Então você tem problemas aqui, né? Quer ver outro ponto que chama atenção? Você tem aqui o Estado Judaico, que é o verdinho. Olha aqui também, ó, essa parte aqui, ó. Isso aqui é judaico. Também está desconectado de certa forma. É claro que isso aqui nenhum dos dois gostava. Muito menos os palestinos, que não queriam que judeu nenhum tivesse aqui. Mas tiveram que aceitar, porque quem mandava aqui na época, a ONU, vamos dizer assim, antes era a Inglaterra, de certa forma, e a ONU acabou forjando esse acordo. O resultado é o seguinte: Israel não gostou, os árabes também não, mas Israel vai fazer uma mudança nesse mapa. Por quê? Porque entre 1948 e 1949, nós vamos ter a chamada Guerra de Independência, estranho, né? Nome de Israel.
Essa guerra de independência de Israel, na verdade, ela vai fazer com que Israel tome as terras dos palestinos. É interessante usar o termo Israel, porque a palavra Israel não existia até então. Até 1947 não existia Israel. Entre 48 para 49, os judeus vão criar o chamado Estado de Israel, aí vai surgir o termo Israel. Deixa eu melhorar esse R. E esse Israel é o que nós conhecemos hoje. Vai fazer parte desse mapinha que nós conhecemos. Mas quando Israel surge, eles entram em guerra contra quem? Os árabes. Somente quem? Os palestinos. E aí vai acontecer o pior para os palestinos. Porque lembra do mapa que eu mostrei anteriormente? Pois é, esse aqui ó, é o mapa de 47. Deixa eu apagar aqui. Taranã, taranã. Esse aqui já vou apagar, não tem necessidade mais estar aqui. Isso. Ó. Esse aqui era o mapa de Israel ou da região palestina. Lembra dos estados palestinos, dos estados judaicos? Né? Beleza. O que acontece? Olha a sequência desse mapa. Em 2 anos de conflito, isso aqui tudo vai virar o quê? Terreno de Israel. Tudo isso aqui agora ó, é judeu. Automaticamente, os palestinos agora que vão entrar em quê? Eles vão entrar em diáspora. Veja, o Estado de Israel é criado em 14 de maio de 1948. Ele é criado em 48 e logo começa a guerra. Automaticamente, agora, quem entra em diáspora? Se ouviu falar em diáspora, para os judeus. A primeira diáspora, depois a segunda diáspora, né? Nós estudamos na aula anterior. Agora eu estou falando que quem vai fazer diáspora são os palestinos. Lembrando que a palavra diáspora significa o quê? Dispersão. Então agora são os palestinos que vão entrar em dispersão. Então, esse é talvez o elemento dos conflitos que nós temos hoje entre palestinos e judeus, que não começou agora, essa confusão começou muito lá atrás, mas dentro do século XX, não tem a menor dúvida, a partir do momento da criação do Estado de Israel em 48, depois da guerra, você vai ter agora os palestinos perdendo tudo que tinham. E o pior, a ONU não interveio, ninguém falou muita coisa, e até hoje os palestinos estão no prejuízo com relação a isso. Mas isso a mídia ocidental não vai mostrar muito. Por quê? Porque a mídia ocidental ou tem um certo caráter cristão ou judaico, e ambos vivem juntos. Né? O muçulmano, ele sai na pior nesse aspecto aí. Bom, aí o tempo passa, o mundo árabe, não gostando daquilo tudo, vai se reunir, vai surgir entre os árabes uma organização chamada RAU, República Árabe Unida, envolvendo principalmente o Egito, né, do presidente Gamal Abdel Nasser, mas também vai ter o quê? Vai ter a Jordânia, vai ter a própria Síria e outros países que não concordavam com a presença de Israel, né, tomando a terra dos palestinos. Beleza, o tempo passou, entramos na década de 1950, o Egito vem ganhando força, e o Egito, em 1955, ele vai participar de uma conferência chamada Conferência de Bandung. Bandung é na Indonésia. E essa conferência, ela vai trazer uma mudança na geopolítica do Oriente Médio. Vamos lá? Olha só. Essa conferência ela ocorre em Bandung, né? Aqui, ó, Bandung, na Indonésia. Você vê, ó o Egito, onde é que está? Aqui é o Egito. Aqui é o Egito. Quais são os principais países envolvidos dentro dessa conferência? Todos esses que estão de amarelinho aí, né? São os que começaram, né? Os que deram início a tudo. Mas os grandes países envolvidos nisso aqui, ó, são exatamente o Egito, aqui o Paquistão, desculpa, a Índia e a China. O Egito foi representado pelo seu chefe de Estado, o Nasser. Gamal Abdel Nasser. A China foi representada por Mao Tse-tung. E a Índia foi representada por Nehru. Esse era o chefe de Estado da Índia. Entre outros. Lá, eles definiram aquilo que ficou conhecido como a terceira via. Eles estavam dizendo o seguinte para o mundo. Olha só. Em 1955, nós estamos num momento nevrálgico da Guerra Fria. União Soviética e Estados Unidos estão disputando o mundo. Aí a China, a Índia e o Egito chegam, e outros países, mas principalmente esses três, chegam e falam assim, olha,
nós temos uma proposta. Ao invés do mundo bipolar, dois polos, União Soviética e Estados Unidos, né, nós estamos propondo uma situação diferente. Nós estamos propondo uma terceira via, que nem fique de um lado nem do outro, fique do nosso. E a partir daí, eles criariam realmente um contexto. Para o Oriente Médio, que é o que nos interessa, o Gamal Abdel Nasser seria o grande líder disso tudo. E Nasser realmente iria mostrar força. Vamos ver? Bom, então a Conferência de Bandung. Em 1956, Nasser iria colocar exatamente à prova tudo isso. O canal de Suez, que você observa aqui, tá? Aqui, ó, esse aqui é o Mar Vermelho, e aqui está o canal de Suez. Ele foi feito no século XIX pelos franceses, e estava dentro de área egípcia, claro, mas quem controlava eram os franceses e os ingleses também passavam por aí. O que o Nasser faz? Ele nacionaliza o canal e fala, ó, aqui agora é nosso. E vai dizer o seguinte, está, a partir de hoje, impedido de passar aqui quem eu não queira. Então ele vai dizer para os ingleses, para os franceses e para Israel, ó, aqui está Israel, seguinte, eu não quero você passando por aqui. Ah, professor Kleber, mas Israel pode sair por aqui para ir para o Mediterrâneo? Pode. Só que Israel também tem aqui, ó. Essa é uma área importante, isso aqui são portos importantes. Isso aqui é o porto de Eilat, um dos portos mais importantes de Israel. Esse porto aqui, ó, Eilat, ele escoa os produtos da porção sul de Israel aqui, ó. Passando por esse pequeno golfozinho, tá? Entrando aqui nessa ramificação do Mar Vermelho e tendo acesso aqui ao canal de Suez. Esse é o grande problema. Por quê? Porque esse aqui é o Golfo de Aqaba. Automaticamente, por passar por aqui e chegar aqui, o que aconteceu? Foi proibida a passagem deles aqui. Então, Israel, junto com... Então você vai ter aqui a França, mais o Reino Unido e mais Israel, eles vão se unir para lutar contra quem? Contra o Egito do Nasser. E aí você tem a chamada Guerra de Suez. Uma guerra que não precisa nem dizer quem é que venceu. Pô, venceu os três. França, Reino Unido e Israel. O problema é que a União Soviética e os Estados Unidos intervieram no conflito, fizeram que a França e o Reino Unido recuassem e garantiram para Israel a possibilidade de passar pelo canal. Mas para isso, eles chegaram no Nasser, né, Gamal Abdel Nasser, e falou, ó, você perdeu a guerra em primeiro momento, mas eu tô te dando a oportunidade de continuar aqui, no canal, desde que você, ó, abra o canal para que todos possam passar por aí, mesmo que pagando alguma dívida, inclusive, né, os israelenses, os judeus. E, claro, todo mundo. O que o Nasser faz? Bom, Nasser tinha perdido a guerra, de uma hora para outra. Ele recebe o canal, então ele sai vitorioso. Foi bom para o Egito. E Nasser tornar-se-ia, a partir daí, o grande líder terceiro-mundista no Oriente Médio. Inclusive surgindo um termo bem interessante, que é o chamado nasserismo. Por que nasserismo? Porque é o Nasser, como, por exemplo, você tem stalinismo, você tem, por exemplo, maoísmo, né, castrismo, então você tem o nasserismo. Então Nasser ficaria o cara nessa região. E automaticamente o mundo, então, respiraria. Por quê? Porque o canal de Suez é o local que liga o Mar Mediterrâneo ao Mar Vermelho. Automaticamente o Mar Vermelho tem acesso ao Mar Arábico, do Mar Arábico ao Oceano Índico, e aí você tem caminhos que vai tanto para outras partes do Oriente Médio, como para a Oceania, para o Pacífico, etc. e tal. Bom, aqui uma imagem do canal, né? Uma imagem de satélite, e aqui o desenho do canal de Suez ligando aqui, ó, o Mar Vermelho, aliás, desculpa, o Mar Mediterrâneo ao Mar Vermelho, ok? Então esse é um canal artificial feito ainda no século XIX, na segunda metade do século XIX. Bom, o tempo vai passar e aí a gente entra em mais um conflito. Nasser, mesmo tendo o canal, mesmo sendo sujeitado a esse acordo, é claro que o Egito não estava satisfeito. O mundo árabe não estava satisfeito. O mundo árabe não estava satisfeito com a presença de Israel. Aí o que acontece? Muito bem. Acontece
que Nasser vai organizar junto com a Jordânia e junto com a Síria um ataque a Israel, onde eles teoricamente iriam tirar, né, os israelenses lá. Só que dá tudo errado. Essa guerra ficaria conhecida como a Guerra dos 6 Dias. Vamos lá, olha aqui o mapinha. A chamada Guerra dos 6 Dias realmente durou do dia 5 ao dia 10 de junho de 1967 e foi o quê? Foi um ataque, mais ou menos, que estava sendo planejado, mas que Israel, com a ajuda dos Estados Unidos, descobriu tudo antes e aí a coisa ficou feia para os árabes. Porque o Egito, ao entrar no conflito, acabou perdendo parte do seu território. Ó, eu vou desenhar mais ou menos aqui o que era Israel até aquele momento. Ó, mais ou menos isso aqui era Israel. Legal, deixa eu melhorar aqui. Quando é que apaga um, apaga tudo. Tcharará, tcharará. Vamos lá, aqui. Passei por cima do... Isso aqui, ó. Isso aqui é um mar, né? No caso aqui, o Mar Morto. E, automaticamente, isso aqui é a Península do Sinai. Essa areazinha aqui, ó, que eu pintar de vermelhinho, chama-se... Deixa eu melhorar ela um pouquinho. Aumentei um pouquinho, mas isso aqui chama-se Gaza. Ok? Beleza, o que Israel vai fazer? Israel vai entrar numa guerra. Vai atacar o Egito, vai atacar a Jordânia e vai atacar a Síria. Da Síria, eles vão pegar a terra. Então, olha que coisa interessante. A Síria, no conflito, vai perder. Então, o que a Síria, que a Síria perde? A Síria vai perder um local chamado Colinas de Golã. É um dos lugares mais ricos em água da região. Israel toma da Síria. Vai invadir a Síria, porque a Síria iria invadir Israel. Então eles descobriram, em 6 dias tomaram isso aí. Isso da Síria. A Jordânia também vai perder. A Jordânia vai perder 2 áreas. Vai perder um local conhecido como Cisjordânia, antiga Transjordânia, e um outro local conhecido como Jerusalém Oriental. A parte oriental de Jerusalém também seria englobada por Israel. E, claro, o Egito também se lascou. O Egito vai perder o Sinai e vai perder um local que você conhece muito, já ouviu falar. Faixa de Gaza. Então, ao final de tudo, Israel, deixa eu apagar aqui. Vou apagar aqui, ó. Tchan, 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 tchan. Tararam, tararam, tararam. Israel multiplicaria o seu território bem, aumentando bem suas áreas conquistadas, tomando terra do Egito, tomando terras do Egito, essas duas aqui. Então, voltando, Sinai e Gaza, tomando terras da Jordânia, que é a Cisjordânia, pegando um pedacinho de Jerusalém e tomando esse pedacinho que aqui não aparece direito no mapa, mas as colinas de Golã. Automaticamente, o mundo árabe iria odiar isso. Então, Israel agora aumentou seu território, se levar em consideração que já tinha tomado as terras de quem? Dos palestinos. Então, veja bem, Israel foi para uma região em 47, em 48 tomou a terra dos palestinos e agora tomou a terra parte dos egípcios, parte da Síria e parte da Jordânia. Você acha que o mundo árabe está feliz? Claro que não. Isso não vai dar certo. Nós vamos ter mais confusão pela frente. Olha só. Na nossa sequência agora, 1973, do dia 6 ao dia 26 de outubro, nós vamos ter o segundo conflito nessa região, conhecida como Guerra do Yom Kippur. Yom Kippur é o dia sagrado para os judeus, né? E esse dia eles ficam, nesse período eles ficam em oração. O que foi que o Egito fez? O Egito, aproveitando esse momento, juntou com a Síria, porque a Jordânia não quis, e invadiu Sinai e Gaza, e a Síria veio pela Golã. Tomaram as terras. Só que Israel, numa campanha militar extraordinariamente fantástica, entre os dias 6 e o dia 26, recuperou tudo, e tudo ficou como antes na terra de Abrantes. Ou seja, os árabes tornaram a perder. Nesse contexto, o chefe de Estado no Egito já não era mais o Nasser. Nasser tinha morrido. Nesse momento, pelo Egito, está um cara chamado Anwar Sadat. Anwar Sadat. Deixa eu melhorar aqui o nome dele, né? Ficou mal escrito. Isso, Sadat.
Sadat. Anwar Sadat, ok? Bom, essa chama-se Guerra do Yom Kippur. Muito bem, dando sequência. Ainda na década de 70, em 1975, outro fato iria abalar o Oriente Médio, a chamada Guerra Civil. Veja bem, Guerra Civil Libanesa. Guerra Civil significa que é uma guerra dentro de um mesmo país. Deixa eu melhorar isso aqui. Dentro de um mesmo país com cidadãos daquele país. Então é a Guerra Civil Libanesa. Ela explode no Líbano, uma guerra que vai envolver dois grupos, né? Basicamente os cristãos maronitas contra os muçulmanos drusos, xiitas e sunitas. A história é o seguinte: quando o Líbano surgiu, o Líbano também era colônia. Quando virou um país, dois grupos existiam, os muçulmanos e os cristãos. Eles fizeram um acordo que é conhecido como Pacto Nacional. Esse acordo foi proporcional à participação dentro do governo conforme a população. Naquele momento, existiam mais cristãos do que muçulmanos. Então eles tinham maior representatividade. Com o passar do ano, com o passar do tempo, o que aconteceu? A população muçulmana cresceu, mas não teve a participação dela aumentada. E aí ela reivindica. Ao reivindicar a maior participação, o que acontece? Os muçulmanos chegam para os maronitas e falam: olha, e aí, nós queremos ter mais participação nesse governo. E aí os maronitas falam: não, é do jeito que está. Pô, mas nossa população é maior agora. Mas não vamos mexer, vai ficar do jeito que está. E a partir desse impasse começa o conflito entre cristãos e muçulmanos. Por isso, guerra civil, porque era interna. Só que essa guerra civil vai envolver, pra você ter uma ideia, a Síria, vai envolver a Israel, e vamos ver como é que a coisa funciona. Vem comigo. Essa guerra, ela vai ter entrada dos judeus em 1982, né? Israel vai entrar no conflito. Por quê? Quando você olha a região, o que fica bem em evidência, eu vou desenhar mais ou menos aqui o que seria a área de conflito. Tá aqui, ó. Deixa eu mais ou menos desenhar aqui. Você tem, nesse mapinha que eu estou fazendo, ó, esse aqui seria Israel. Então, esse aqui seria Israel. Aqui, ó, estaria o Líbano. Então, aqui está Israel, aqui está o Líbano. Aqui, mais ou menos, estaria a Síria. Então, aqui a Síria. Mais ou menos aqui a Jordânia, o Iraque. E descendo um pouquinho aqui, né, a gente tem isso. Opa, deixa eu voltar. Aqui você tem o Mar Vermelho, e aqui está o Mar Mediterrâneo. Bom, Israel está aqui, o Líbano é esse país aqui. Então, ó, nossa confusão vai ser aqui, ó, nesse ponto. Então, é onde nós estamos falando da guerra civil, ok? Muito bem. Essa área aqui, deixa eu melhorar, desenhar isso aqui de novo. Aqui tá, ó. Isso, agora sim, ficou melhorzinho um pouquinho. Onde está o Líbano é o que nós vamos ter exatamente o que? Essa guerra. Uma guerra que também é justificada a presença de Israel. Deixa eu fazer a fronteira aqui mais ou menos de Israel. Melhorar aqui essa fronteira. Mais ou menos aqui de Israel, como seria hoje, com o Líbano. Então aqui está o Líbano, aqui está Israel. Detalhe, qual o medo de Israel? Muitos palestinos fugiram da Jordânia na década de 70, no episódio que ficou conhecido como Setembro Negro, fugiram daqui para o Líbano. Quando o Líbano entrou em guerra em 75, os judeus já prestaram atenção em suas fronteiras, com medo que esses palestinos, aproveitando a situação, migrassem de volta para Israel. Então, o que eles fizeram? Eles entraram no conflito, deixa eu arrumar aqui, entraram no conflito do lado dos cristãos e acabaram também fazendo parte da guerra civil libanesa. Então, essa guerra, uma guerra que teria muitas mortes, uma guerra estúpida, vamos dizer assim, por causa de questões políticas, mas que acabou avançando para outras situações. Essa guerra duraria aí até a década de 90, praticamente. Muito bem. Em 1979, nós vamos ter uma outra coisa importante acontecendo. Nesse meio tempo, em 1979, o presidente dos Estados Unidos,
na época, então o presidente dos Estados Unidos, Jimmy Carter, ele vai chegar no primeiro-ministro de Israel, um cara chamado Menachem Begin, e vai chegar no presidente do Egito, Anwar Sadat, e propor a eles paz. Veja, você vai lembrar de uma coisa. Quando eu falei da guerra do Yom Kippur de 73, lembra que eu falei que o Egito perdeu a faixa de Gaza e perdeu a península do Sinai? Pois é, o que o Jimmy Carter iria ajudar nesse contexto era o seguinte: Israel devolveria a península do Sinai, faixa de Gaza não, mas a península do Sinai, e o Egito se comprometeria a não mais mexer com Israel. Basicamente é o que rola até hoje. Esse acordo, como foi assinado em Camp David, a casa de campo do presidente dos Estados Unidos, lá nos Estados Unidos, Camp David, por isso ele fica conhecido como tratado, né, o acordo de paz de Camp David. Esse acordo envolve essas três pessoas. Vamos olhar aqui, olha só, envolve o Gaddafi, Gaddafi é da Líbia. O Sadat, então ele envolve Muammar Sadat, envolve o Carter, Jimmy Carter, presidente dos Estados Unidos, e o Menachem Begin, né? Menachem Begin, o primeiro-ministro de Israel. Esse acordo ficou conhecido então como Tratado de Paz, Tratado de Paz esse que acabaria selando, né, a paz entre Egito e Israel, vindo por intermédio dos Estados Unidos, e ficaria conhecido como Tratado de Paz de Camp David. Bom, Camp David é assinado em 79, mas aí olha como é que é a vida, olha como é que são as coisas. Em 1981, o que acontece? O Sadat ele vai ser assassinado por egípcios fundamentalistas que não concordaram dele ter feito um acordo de paz com os Estados Unidos intermediando, levando em consideração que foi com Israel, claro, e eles vão descer de uma parada militar, veja, é como se fosse o 7 de setembro deles, e eles vão meter fogo em todo o palanque, e no meio desses aqui estava o presidente Sadat. Então Sadat é assassinado em 81, e no lugar de Sadat, quem é que entraria? Se você não está lembrado, vai entrar um cara chamado Hosni Mubarak. E Hosni Mubarak é aquele que realmente você lembra muito mais dele, porque você lembra da Primavera Árabe, que nós falaremos mais adiante. Mas isso é outra história. Levando em consideração isso, vem aqui. Terminamos aí a nossa segunda aula de Oriente Médio. Amigo, você viu de 1945 até 81, na verdade, com a morte de Gaddafi, mas principalmente o acordo de Gaddafi, não, de Sadat, os nomes parecidos, na morte de Sadat, Anwar Sadat, e com a morte de Sadat em 81, começa um novo ciclo, né, dentro do Egito, que seria o ciclo dominado por Hosni Mubarak, que só iria cair durante a Primavera Árabe, agora recentemente. Essa é a minha lógica dentro de um perfil cronológico. Até o nosso próximo emocionante capítulo. Garoto, vejo você! Kleber Caverna.